Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre diversidade e orientação sexual? Bom, dando sequência aos programas da série Dialética Sexual, hoje eu queria falar um pouquinho, fazer uma informação sobre orientação sexual e mostrar o quanto a gente tem de diversidade nisso e a importância de a gente respeitar essa diversidade e saber que existem formas diferentes do amor e do sexo se manifestar, tá? Então, definindo orientação sexual, a gente pode dizer que é um padrão de atração sexual ou afetiva, amorosa, em direção às pessoas, em direção a outra pessoa, né? Então a gente teria aí tipos de orientação sexual que são convencionadas, digamos assim, pela ciência, pela psicologia, onde a gente fala da orientação heterossexual, que seria sentir atração ou ter como objeto de desejo, né, ou figura de desejo, o sexo oposto. Temos a orientação homossexual, que seria ter como objeto de desejo um ser humano, né, do mesmo sexo. Temos a orientação bissexual, onde o indivíduo vai ter atração por ambos os sexos, tanto por homens quanto por mulheres. E podemos falar da orientação assexual, né, que seria, na verdade, não ter essa atração, não caracterizar uma atração sexual ou desejo sexual por nenhum dos sexos ou por nenhum tipo de pessoa. Muito bem. Além disso, a gente precisa entender, né, e lembrar que a sexualidade e a manifestação da sexualidade, a própria orientação sexual, ela é determinada por fatores que são biopsicossociais. Então, existe um fator biológico, existe um fator psíquico, existe um contexto social, cultural que precisa ser considerado. Tá? Então a gente não consegue falar em um fator, né, ou em uma causa para um efeito, mas em multifatores que vão favorecer esse desenvolvimento ou a configuração da orientação sexual, tá? Uma questão que às vezes me incomoda, né, um termo que me incomoda ouvir é as pessoas falarem, denominarem essa atração como opção sexual. Isso não é opção sexual, né? Então, uma pessoa se relacionar com outra pessoa do sexo oposto, ou do mesmo sexo, ou por ambos os sexos, ou não ter essa atração, não foi uma escolha voluntária dela. Então, por isso que a gente não vai dizer que é opção sexual, mas vai falar de orientação sexual, tá? Então, de uma outra forma, a gente tem visto várias nomenclaturas surgindo, né, exatamente para caracterizar melhor e para mostrar o quanto a sexualidade é diversa, o quanto o comportamento sexual é diverso e o quanto as atrações podem ser diversas. E tudo bem, né? Desde que o indivíduo não esteja fazendo mal para ele mesmo, para uma outra pessoa ou para um terceiro, a maneira como ele vai atuar a sexualidade dele ou o tipo de orientação é perfeitamente normal, ok? Né? E aí, socialmente, vão existindo movimentos, na verdade, sociais, que vão procurando trazer nomenclaturas para mostrar o quanto essa diversidade existe, o quanto ela precisa ser inserida de uma maneira natural dentro dos nossos grupos e dentro da nossa sociedade, tá? Então, com isso, cunhou-se alguns outros termos, né? Pelo menos 5 outros termos que vão ajudar na caracterização dessa orientação sexual. O primeiro deles a gente pode dizer que é a pansexualidade. O que é a pansexualidade? A pansexualidade, ela denota um padrão de atração por pessoas em geral, que podem ser tanto homens, mulheres, indivíduos intersexo, né? Ou seja, pessoas que não se identificam também com o próprio gênero ou que podem estar
caracterizadas biologicamente com um gênero, mas se identificarem com o outro, tá? Temos uma outra terminologia que é usada, que é a demissexualidade, né? O que é a demissexualidade? A demissexualidade caracteriza atração por indivíduos com quem eu tinha uma relação afetiva, significativa desde algum tempo, tá? Uma terceira nomenclatura é a litsexualidade, que indica que há uma atração sexual por uma outra pessoa, mas que eu não sinto a necessidade, o desejo de ser correspondido. Uma quarta nomenclatura seria a autossexualidade, né, que a gente pode questionar um pouco a relação disso com o narcisismo, um tipo de personalidade narcisista. O que é essa autossexualidade? O indivíduo sente atração por ele mesmo, quer dizer, e ele se satisfaz com ele mesmo e ele desenvolve aí ou tem uma possibilidade maior de desenvolver um auto-amor, né, a autoafirmação, a questão do amor próprio, né, que pode ser bem visualizada aí nessa autossexualidade. E por último, que eu vou citar aqui, que eu vou desenvolver um pouquinho mais num outro programa, é a sapiosexualidade. O que é a sapiosexualidade? A sapiosexualidade, é sentir atração ou desejo sexual pela inteligência do outro, né? Estar atraído pela intelectualidade, né? Pelo intelecto, pelo que o outro me mostra enquanto capacidade intelectual, tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido, né? Gostado. Hoje foi uma pinceladinha aí nos tipos de orientação sexual. No próximo vídeo, talvez eu fale já da sapiosexualidade, vai ter um programa da série também que eu vou falar sobre traição, a gente vai caracterizar um pouquinho isso de uma maneira diferente do senso comum. Então acompanhem, continuem acompanhando aí os programas da série, curtam, compartilhem e me sigam nas redes sociais. Um beijo para todos.